Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais uma aula, né? Mais uma semana iniciada. Espero que todos vocês estejam bem. E vamos lá, né? Hoje correções das atividades finais do capítulo. Ele vai fazer uma correção aí dessas atividades que foram muitas, né? Então vamos lá. Pessoal, o livro didático tenho em mãos para que a gente possa iniciar essa correção, página 25 e 26, tá bom? Pessoal, temos uma imagem aí, né? Tá certo? Vocês vão dizer qual é o modelo agrícola. Então, pela imagem, você consegue enxergar que é em costas de montanhas, né? Tem as montanhas aqui em costas de montanhas, e utilizam a técnica das curvas de nível e do terraceamento. Então, qual o tipo de agricultura é essa? É a agricultura de jardinagem. Não tinha mistério aí, não, muito bom. Letra B. Quais são as principais características, né? São praticados em vales de montanhas, também utiliza técnicas como a risicultura de áreas alagadas, técnicas como curvas de nível, terraceamento. Aqui fala mais algumas outras coisas aqui que vocês poderiam também acrescentar, tá bom? Então letra B está respondido. Letra C. Uma região ou um país, por exemplo, que é praticado esse tipo de agricultura. Então aqui fala de Ásia Meridional, Ásia Monsônica, aí tem vários países, né? Índia, Bangladesh, Nepal, né? Além de Japão, Coreia do Sul, China, os países ali, Sudeste, Sul, né? E também Extremo Oriente da Ásia. Segunda imagem, a gente consegue, por mais que você não entenda que tipo de agricultura é essa, pela imagem você consegue ver que existe uma área verde em um deserto. Então, se existe uma área verde em um deserto, esse tipo de agricultura é a irrigada, tá certo? Moderna e irrigada, que utiliza tecnologia para que haja esse tipo de agricultura em áreas de extrema escassez de água, como é o deserto. Quais são as principais características? Letra B, pessoal. Técnicas modernas, distribuição de água por meio de irrigação, insumos e equipamentos maquinários. Então, vários instrumentos aí, principalmente tecnológicos, para que haja esse tipo de agricultura. Região, principal delas Israel, né? Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes, países mais que sofram com essa questão desértica, tá bom? Então, sem mistério, vamos para a segunda questão. Para aumentar a produtividade e competitividade da agricultura no continente, a União Europeia definiu uma série de medidas válidas para o setor agrícola de seus membros. Então, quais são as medidas que a União Europeia fez com que os seus membros começassem a adotar? Uma delas, incentiva a implantação da agricultura de precisão. Então, eles têm incentivado os países que compõem a União Europeia a ter esse tipo de agricultura. Uso de técnicas e tecnologias sustentáveis, né? Métodos aí para que haja uma tecnologia que não agrida tanto o meio ambiente. E também incentivo para a implantação de fazendas multifuncionais. O que são isso? Aquelas fazendas ali que investem no agronegócio, no ecoturismo, tá bom? Terceira questão, pessoal. Em relação à modernização da agricultura indiana, realizada a partir da década de 60, explique resumidamente as ideias antagônicas, ou seja, contrárias a respeito da chamada Revolução Verde. Tem pessoas que defendem, tem pessoas que criticam. Então ele quer saber quais são os argumentos pelas pessoas que criticam, que são contrárias à Revolução Verde. Pessoal, eles dizem que incrementou, deixa eu ver, vou achar aqui, viu, se aqui fala sobre isso. Aqui não fala, mas fala o quê? Eles ficaram dependentes de insumos, de fertilizantes, né? Então eles dizem que esses países que adotaram a Revolução Verde ficaram dependentes das indústrias de fertilizantes e adubos químicos. Também, quem é contrário à Revolução Verde diz que aumentou-se a desigualdade nos campos, do pequeno agricultor para o grande, né, agricultor. Então, essas duas principais questões das pessoas que são contrárias. Primeiro, a dependência da agricultura aí de fertilizantes e adubos, e a segunda, o aumento da desigualdade do trabalhador do campo, do agricultor. Quarta questão, pessoal. Campo e cidade
nunca estiveram tão próximos como na atualidade. Isso ocorre por conta das redes de produção e comércio, interligadas pela tecnologia informacional ou ainda por estratégias adotadas em algumas cidades, telhados verdes, em que se cultiva jardim no alto de prédios de casas, ampliação das áreas de jardins e parques urbanos e a agricultura de hortaliças e pomares desenvolvidos em quarteirões ou, como na fotografia a seguir, no alto das edificações urbanas. Confira a imagem abaixo e depois responda as questões. Letra A, pessoal. Em sua opinião, pessoal, que razões levam à prática da agricultura urbana, como o cultivo em terraços de edifícios, né? O consumo próprio, a sustentabilidade, né? Então, isso aí são fatores que contribuem para que as pessoas produzam nos seus próprios lares, mesmo estando em cidades. Letra B. Qual a tendência urbana, em qual tendência urbana essa prática se enquadra, pessoal? Em alimentos saudáveis, né? Em alimentos não sem agrotóxicos, em alimentos orgânicos. É nessa tendência aí que essa prática se enquadra. Alimentos, né, orgânicos, alimentos saudáveis, tá bom? Então, sem mistério, tranquilo, essa atividade foi. E a gente vai, né, para o livro de atividades. Se alguém ainda teve dúvida da correção, né, pode chegar no privado. Professor, eu fiz desse jeito e eu achei que ficou certo. Quero tirar uma dúvida. Sem problema algum, a gente vai dialogar e tirar todas as dúvidas que porventura possam surgir, mesmo após as correções. Agora eu peço que vocês abram o livro de atividades, na página 9 e 10, para que a gente possa corrigir as atividades. Letra A. Que motivação econômica provocou o grande impulso que fez com que muitas das cidades britânicas estivessem entre as mais populosas do mundo até a metade do século XX? Ou seja, qual foi a motivação econômica, do ponto de vista econômico, que fez com que houvesse esse aumento estrambólico aí na urbanização do Reino Unido, né? Aí até metade do século XX. Então, pessoal, vamos lá. Grande impulso aí da urbanização foi a eclosão da Revolução Industrial, como está aqui, olha. Eclodiu-se a Revolução Industrial e o primeiro país que houve de fato essa Revolução Industrial foi justamente a Grã-Bretanha, tá certo? Em que o uso da energia gerada pela queima do carvão foi fundamental. Então, o principal motivo para que houvesse esse grande impulso urbano aí foi justamente a questão da eclosão da Revolução Industrial, né, ainda no final do século XVIII. Letra B, pessoal. Que regiões do mundo apresentam atualmente acelerado processo de urbanização? Então, que regiões são essas? A China, né, regiões asiáticas, vários países da África têm apresentado um avanço na urbanização, até porque os países desenvolvidos, a maioria deles, são todos aí urbanizados. O Brasil, por exemplo, que não é um país desenvolvido, tem 90% praticamente da população já urbana, tá bom? Então, cite dois exemplos de regiões do mundo e países nela inseridos. Então, a gente pode citar a questão do sudeste da Ásia e também da África. E citar como exemplo Nigéria na África e China na Ásia, tá bom? Então, sem mistério, essa questão aí está respondida. Questão 11, pessoal. Embora algumas cidades asiáticas e australianas já apresentassem características de metrópoles no início do século XX, a maioria das principais cidades dessas regiões do mundo expandiu suas áreas e se desenvolveu somente após a Segunda Guerra Mundial, na segunda onda, que a gente chama isso de segunda onda de urbanização, muitas das quais estão entre as megacidades do globo. O que é isso, megacidade? Aquela cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Então, a respeito desse tema, responda. O que são megacidades? Já respondi. Fui ler a questão aí e acabou respondendo, né? São aquelas cidades consideradas aí que ultrapassam a população de 10 milhões de habitantes. São cidades altamente populosas, né? Cite ao menos 5 exemplos de megacidades dessa região do globo, indicando também o país em que elas se situam. Aí, Tóquio e Osaka, no Japão, Xangai e Pequim, na China, Seul, na Coreia do Sul, Nova Delhi, na Índia, Dakar, Bangladesh,
Então aí são vários exemplos, Jakarta, da Indonésia. Então vocês poderiam citar uns exemplos e colocar os seus respectivos países. Questão 12, pessoal. Na Eurásia e Oceania, há vários exemplos de cidades com projetos de espaços urbanos sustentáveis. Identifique duas delas e justifique por que elas podem ser incluídas entre as cidades que apresentam projetos modernos de sustentabilidade socioambiental. Então vocês iriam procurar duas dessas cidades, tá certo? Que se encaixariam e justificar o porquê. O porquê. Então, na Eurásia, Europa e Ásia e Oceania. Então, no livro tinha vários exemplos aí. Aí um deles, Copenhague, capital da Dinamarca. Zurique, na Suíça. Por quê? Pela importância dada ao uso da bicicleta como alternativa de mobilidade urbana. Então, facilita o trânsito, diminui a poluição dos gases, né, do efeito estufa, como a emissão de gás carbônico. Então, isso aí facilita muito, porque vai ter menos carros ali circulando nas ruas e você também está estimulando a população a ser mais saudável também. Então, você é como se fosse matar um coelho dois coelhos com uma cajadada só. Você está, né, colaborando na mobilidade urbana, na diminuição da emissão de poluentes, na diminuição de acidentes de trânsito e também melhorando a qualidade física, né, da população que está praticando exercícios físicos. Sabemos que a prática do exercício físico ainda, existem muitas pessoas aí que são sedentárias, né, não realizam qualquer esporte, né, não realizam caminhadas, corridas. Então é importante isso. Então vejam só que exemplo bacana. A fotografia a seguir, pessoal, retrata uma das mais impressionantes cidades do mundo globalizado. Trata-se de Dubai, nos Emirados Árabes, um dos locais de maior prosperidade no mundo contemporâneo. Então é um local lá extremamente atrativo, muito bonito, né? Principalmente o que a mídia nos mostra, né? Os principais pontos postais aí. Então vai ver algumas questões sobre isso. Vamos lá, né? Sobre as cidades da região do Golfo Pérsico, cujo crescimento e enriquecimento se deu nas últimas décadas no século XX, responda. Letra A. Que motivação econômica financiou ou proporcionou sua expansão, bem como sua arrojada arquitetura, pessoal? É isso aqui, olha. Principalmente produto de expansão de petróleo, né? É a questão do petróleo. Quem financiou isso aí foi justamente a questão do petróleo. São países que exploram bastante e exportam bastante petróleo. Letra B. Cite uma atividade econômica que na atualidade vem se consolidando aí, né, essa região aí. Tem consolidado essa região aí como de importância não apenas regional, mas mundial. É o turismo, né? Então o turismo é a principal atividade econômica que tem feito aí que essas cidades aí prosperassem também economicamente falando, se mantivessem, né? Então é o turismo. Letra C. Leia a afirmação a seguir. Por trás das modernas fachadas dos edifícios de Dubai e de outras cidades da região, esconde-se uma realidade muito diferente. Que contradição ou realidade diferente se refere a essa afirmação? Pessoal, é a desigualdade social, né? A gente tem visto aí os contrastes, apesar de Dubai apresentar essa aparência aí, nos telejornais, na mídia, existem os contrastes da favelização, da segregação socioespacial, existe uma desigualdade muito grande. Aqui fala o que? Estabelece-se cidades informais, ou seja, desprovidas de determinadas infraestruturas e serviços públicos, constituindo-se como bairros ou vilas operárias, habitadas principalmente por trabalhadores da construção civil. Então é uma triste realidade que existe essa desigualdade não apenas no Brasil, né, em todo o mundo, inclusive também lá nas cidades aí futurísticas como é Dubai. E aí a gente finaliza, pessoal, né? Um lembrete, hoje não teremos atividades devido à finalização do capítulo e grandes quantidades de correções. A gente gastou aí quase 15 minutos só de correções. Então, na próxima aula retornaremos com as atividades, tá certo, pessoal? Então, sexta-feira temos nova aula, a gente volta aí com assunto e também com atividades. Então fique com Deus, tenha um bom dia aí de hoje. Qualquer dúvida, né, estamos à disposição. Tchau, tchau, até a próxima.